que eu fico curioso, assim, primeiro, a pessoa nasce psicopata, sim ou não? E se ela nasce, como ou quais vivências que essa pessoa precisa ter para se tornar um serial killer, né? Porque eu acho que o serial killer ninguém nasce. Eu acho que deve ter algum processo que essa cabeça toma um impacto que vai transformar nesse tipo de fantasia lá na frente, não? Tem um monte de contextos aí. Vamos lá. Vai. Primeiro, o psicopata, a maioria dos criminosos não são psicopatas. Os estudos mostram em torno de 30%, mesmo quando você pega os violentos e serial killers, tá? Então, O é uma serial killer não ideia... necessariamente é psicopata? Não. Tá. Isso é um mito, né? Outra questão é que se descobriu há pouquíssimo tempo atrás. Em ciência, 5 anos é bebê, né? Se descobriu 5, 6 anos atrás que existe... Né? O psicopata ele tem 3 amigdalites diferenciadas dos não psicopatas. Essas amigdalites são atrofiadas e elas não respondem ao estímulo. Então, através de ressonância magnética, o estímulo é o quê? Botar um filme, botar uma cena de... Então, se colocar isso na nossa cabecinha aqui, né? Esperando vocês não serem psicopatas, que agora eu não sei mais, aí a gente vai reagir. Tem áreas do nosso cérebro que eles vão acender, né? Na ressonância. E no caso do psicopata, é como se elas estivessem desligadas. Mas isso é um estudo muito novo. Então, eles estão avançando aí. Tem um cara chamado Adrian Raine, que é um cara que tem uma obra aí famosa, que é a Anatomia da Violência, né? E esse cara é um dos grandes estudiosos dessa descoberta aí, que é da neuropsicologia, tá? Então, aí muda tudo. Por que muda tudo? Muda até questão legal. Por exemplo, nós não podemos, no Brasil, diagnosticar uma pessoa com psicopatia se ela tiver menos de 18 anos, tá? Mas, se agora se sabe que existe esse atrofiamento de algumas áreas partes do cérebro, né? Então, a gente vai ter que abrir esse espectro para poder estudar crianças. Então, nunca se estudou tão a fundo crianças, até por barreiras legais, tá? Por que é importante estudar isso? Para taxar alguém desde a tenra idade? Não, para a gente ver se consegue reverter de alguma forma, tá? Mesmo assim, o crime, o comportamento criminal, ele tem diversos fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, né? Então, a gente nunca pode estudar o comportamento criminal concentrado em um desses pontos, porque cada caso vai ser um caso. Existem diversos fatores e as diversas áreas. Então, por exemplo, alguém pode, sim, cometer um crime por uma lesão. Eles já descobriram, teve um caso aí de um serial killer que ele caiu de uma bicicleta e a partir daquele momento ele começou a matar. Ele não matava antes, não tinha problema antes. Então pode ser danos no cérebro, até questões de radiação ou alergia, tá? Pode mudar o comportamento. Caraca. E tornar, inclusive, comportamento violento, né? Tem as questões biológicas, típicas dos animais. Nós somos animais, né? Nós somos human beings, né? Seres humanos, mas somos animais, né? E aí sim a gente tem determinadas constituições das próprias espécimes, por exemplo, uma espécime querendo ser melhor que a outra, essa competição biológica que existe entre as espécimes, até pela própria sobrevivência. O homem ele diferenciou isso um pouco, mas é o mesmo conteúdo, o mesmo contexto, né? Então sim, tem questões biológicas, tem questões sociais. Aí é importante a gente entender isso, porque muitas vezes se quer entender o comportamento criminal ou se explicar o crime concentrando, por exemplo, em questões sociais. Existem os fatores sociais, mas não é só isso que determina o comportamento criminal. Por exemplo, se eu achar que pobreza é o fator principal para a criminalidade, eu vou ter um problema aí. Porque depois eu encontro, por exemplo, casos como o da Suzane, que matou os pais lá. Então, eu não posso fechar, porque eu tenho que lidar com todos os fatores e as áreas de estudo, as ciências, elas vêm te explicar. Cada uma vai contribuir de uma maneira específica. E aí a gente tem que acabar aqui estudando, entendendo todas essas ciências, porque cada caso vai ser um caso. Dá a sensação que, na real, aí você falando sobre esse estímulo que ele não sente, né? É uma coisa meio... O cara... Primeiro ele mata porque ele pode, né? Eu acho que isso é uma coisa que... Sobre qualquer agressão, o cara ele só agride porque ele vê que ele consegue. Porque se ele souber que a consequência é maior, tanto fisicamente quanto socialmente, não funciona. E tem a moral e a ética que também entra um pouco nessa coisa da consequência, na cabeça do cara ali, ou que ele vai pro inferno, ou que ele vai ser preso, ou que simplesmente ele vai se sentir mal, porque aquilo leva ele para um tipo de perfil de gente ruim. Mas você acha que
o que funcionaria melhor ou não tem solução? Porque eu imagino que a cultura pop, ela traz até referências para estudiosos mesmo montarem o perfil depois, né? Porque às vezes a investigação jornalística ou do escritor, do comentarista, consegue chegar, às vezes, em lugares que a própria polícia não consegue. Mas, ao mesmo tempo, também serve de referência, serve ali de um banquete. Que psicopata que eu quero ser? Se eu olhar Netflix, um cara com esse tipo de intenção consegue até montar mais ou menos um crime perfeito, porque se eu não sou pego aqui, nem aqui, nem aqui, o que você acha que seria o ideal? Isso a gente chama de copycat, né? Alguns copiam o comportamento de outros. Agora, veja bem, tudo é uma questão relacionada à psicologia. Ou seja, eu tenho que ter uma cognição diferenciada. Por exemplo, o pessoal pergunta assim, mas alguém não burla lá a cena do crime? Alguns conseguem burlar, outros não. É uma questão de cognição. A tua cognição tem que estar avançada, né? E outros têm a cognição muito restrita. Inclusive, pelas ações que eles fazem na cena do crime, a gente consegue, né, que é essa que é a ideia, você vê as ações na cena do crime, ações são comportamentos, e esses comportamentos vão te dizer coisas sobre as características daquele criminoso, né? Então, o nível cognitivo ele demonstra na cena do crime, a idade, né? Outros crimes que ele cometeu, quer ver? Vamos lá, imaginar duas situações aqui. Vamos dizer que eu tenho um estupro, né? Vamos... hipotetizar alguma coisa aqui, o cara pega uma moça, uma mulher, porque é mais comum, né? A questão da mulher e do homem, mas também tem mulher que estupra, deixando claro. Mas pega lá uma moça numa parada do ônibus, leva num terreno baldio, comete lá o estupro, né? E a moça tá com uma bolsa muito bonita, muito bem vestida, e esse cara aqui, sequer ele mexe na bolsa. Ele não olhou a bolsa, ele não pegou na bolsa, ele não abriu a bolsa, tá? Agora vamos para outra coisa, né? O cara vai, pega a menina na parada de ônibus, leva lá no terreno baldio, comete o estupro, ele tem que cometer, só que aqui ele abre a bolsa, tira o dinheiro da bolsa ou leva a bolsa. Esses dois caras estão te dando de presente diferenciadas características relacionadas à carreira criminal deles. Por exemplo, aquele que tinha a bolsa, tinha o dinheiro, mas ele não mexeu, é mais provável dele estar em ficha criminal anterior por estupro também, ou por crimes que não têm ganho material. Já aquele cara que ele cometeu um estupro, mas ele mexeu na bolsa da vítima, levou o dinheiro, é provável dele nem estar em ficha por estupro antes, ele está em ficha por roubo. Inclusive, a gente já sabe pelos estudos que muitos estupradores, eles começam como arrombadores. Lesar um lar de alguém tem muito a ver psicologicamente com lesar o corpo de alguém. Então, muitos estupradores, eles treinam, o estuprador ele treina muito, né? Então, muitos estupradores, eles treinam com relação a isso. Por exemplo, nós temos relatos de vítima, não no Brasil, que a gente não faz muito esses estudos, mas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, eles fazem bastante estudos com as vítimas. Então, nós temos vários relatos de vítimas que dizem, eu acordei na madrugada e tinha um cara sentado na beira da minha cama. E, de repente, o cara olhou só para mim e foi embora. Ou seja, ele não roubou nada. Isso, com certeza, é um estuprador. Ele está em treino. O estuprador, ele treina bastante. Então, ele pode adentrar numa residência e ele faz isso. Depois, ele fica somente, para este caso, ele fica com um modus operandi, ou seja, com padrão comportamental de virar aquele estuprador que entra na casa de alguém, comete o estupro para poder ir embora. E não leva nada.